iniciativa Podcasters Unidos. Sejam bem-vindos à segunda live do dia. E hoje vamos falar sobre representatividade negra na cultura pop, e não só na cultura pop, né? Porque é um assunto que transcende, então temos que falar sobre todas as esferas que isso abrange, tá? Bom, eu estive com vocês na última live, eu sou o Kaique, eu sou lá do portal Bookstime Brasil e produzo conteúdo no Cappuccino Cast, que fala sobre cultura, nerdice e comportamento, e também no Na Gaveta, que fala sobre futebol. Ambos os podcasts estão aqui no Podcasters Unidos. Vamos lá dar uma olhada. E aqui comigo está ele, Robson. Se apresente aí. Olá, tudo bem? Sou o Robson, eu participo do podcast do Asneira Pod. Lá a gente fala sobre filmes, livros, indicações e qualquer outra coisa relacionada à cultura pop. E estamos seguindo aí. Massa. E aqui com a gente também, Fernando. Se apresente aí. E aí, galera, beleza? Aqui é Fernando, do Maratona de Sofá. Nosso sitezinho desde 2017 escrevendo sobre cultura pop e agora também com podcast. E é isso. Eu tô bem nervoso. Calma, gente, calma, fiquem tranquilos. Hoje vamos aí bater esse papo com vocês. E esse papo também é oferecido pela Orelo Áudio. Vocês conhecem a Orelo? Pô, vamos lá conhecer. A Orelo é a primeira plataforma que remunera os podcasts por stream e 100% brasileira. Estamos com um cupom de desconto para assinatura premium da plataforma por um mês, hein? Aproveite. Esse cupom dá direito ao plano mensal do app para os ouvintes curtirem todos os conteúdos sem propaganda e apoiar os seus podcasts favoritos, tá? A partir do segundo mês é cobrado apenas R$ 6,90 para continuar aproveitando todo o conteúdo disponível e ainda apoiar o seu podcast favorito. O cupom é, anota aí, ORELO, ORELO, @Podcasters Unidos. Podcasters, no plural, unidos, tá bom? Conheça mais a plataforma nas redes sociais, @orelo.audio, no site escute.orelo.audio e baixe o aplicativo, viu? Baixe lá, todos os nossos podcasts estão lá, quem não tá chegando, então vocês podem conferir lá todos os nossos conteúdos, tá bom? Bom, vamos começar então aqui a bater o nosso papo aqui, falar um pouco mais sobre representatividade, né? Primeira coisa, eu quero falar assim, já virou rotina para vocês falar sobre isso? Falar sobre racismo estrutural, porque assim, né? Não sei vocês, mas assim, minha cabeça já tá do tamanho desse Black Power, de tanto falar sobre esse assunto, pensar sobre ele, porque vou te falar, viu? É complicado e ao mesmo tempo em que temos que falar, parece que virou uma obrigação você ter uma opinião sobre, né? Você pode até não ser tão engajado sobre isso, mas sempre alguém vai chegar e falar, mas e aí, hein? E Magazine Luiza, hein? Contratando só preto, hein? E aí, o que Nossa! você acha? Sabe, é sempre nesses papinhos, a gente tem que estar sempre preparado para falar sobre isso, infelizmente. Começando contigo, Fernando, como é que tá sendo a sua Oi. vida aí? Cara, eu acho que eu já falo tão proativamente dessas coisas que eu acho que acabam não vindo recorrer a mim com esse tipo de dúvida, né? Eu até tava falando na live que a gente fez com o Bonitinhos Mais Ordinários, que, enfim, quando você se engaja no assunto, você acaba tendo que pesquisar mais, né? Porque senão você acaba, tipo, só sendo reprodutor de memes e de falas prontas, e isso é um problema, assim. Então, eu acabo buscando muita informação nesse sentido, não estou dizendo que eu sou um especialista, pelo contrário, mas eu acabo não só consumindo muito sobre isso, mas como também eu acabo produzindo muito sobre isso, né? Então, lá no site, no Maratona do Sofá, a gente acaba fazendo muito texto que acaba envolvendo muito essa questão da representatividade, querendo ou não, assim. Mas me chamarem para falar sobre isso acaba não sendo tão comum, ainda bem. Tenho amigos bem legais que acabam me poupando um pouco disso. E, de certa forma, eu acho até bom, assim, tipo, quando eles têm uma dúvida e vêm me perguntar, é claro que se fosse com muita frequência, eu cansaria e às vezes a gente fica se perguntando, tipo, pô, por que é que você não vai procurar as mesmas fontes que eu procuro para me informar, para estar aqui te falando, né? É. Mas, de certa forma, às vezes eu até prefiro que sejamos nós a falar sobre essas coisas do que outras pessoas, assim, porque, tipo,
não só dá uma certa propriedade, mas como também faz com que muita besteira seja evitada, assim, sabe? Ao se falar aquele piada clássica, acho que é do BoJack, né? Que é tipo, chamamos todos esses homens brancos aqui pra falar sobre representatividade feminina, sabe? Que é tipo, você fica, e aí, É, saca não foi do Band News, não, foi da Globo News, falando sobre racismo, que tinha todos os homens brancos, inclusive o William Vac, saca? Tipo, é. vamos evitar essas coisas, sabe? Tipo, então é cansativo, mas ainda é melhor, assim, nesse sentido, né? Uhum. Bem isso, bem isso. O Marlisson Moura tá aqui, até falou aqui no chat da transmissão também, CNN, né? É bem isso. Isso, obrigado, obrigado. Nossa, foram apresentar o elenco da CNN antes de começar o canal de vez aqui no Brasil, né? Tinha um pretinho, uma pretinha só para falar que é cota, entendeu? É Uhum. cada coisa, né? É complicado. O Julito tá aqui falando, tem que falar mesmo, tem que debater, tem que explicar, ensinar. Infelizmente, Julito, ainda precisamos, em pleno 2020, a gente precisa ainda educar o público sobre esses assuntos, né? Mas aí, como é que anda a sua vida sobre esses assuntos também, Robson? Muita dor de cabeça ou já está acostumado? A gente sempre tem que estar falando. Na verdade, é como se a gente vivesse uma espécie de guerra ideológica. E se a gente não toma a posição e a gente não fala sobre esse assunto, é igual vocês comentaram, outras pessoas vão falar, e muitas vezes são outras pessoas que vão falar besteira sobre o assunto, Uhum, até mesmo porque a questão racial, ela vem muito de... Vai para além de uma simples piada, vai para além desse racismo rasteiro, né, que a gente vê fora a fora, ele é estrutural. E o racismo estrutural, para você combatê-lo, por mais cansativo que seja, a única forma de combater o racismo estrutural é, de fato, trazendo conhecimento, trazendo a verdade sobre a cultura negra, sobre tudo nessa parte. Então, sim, cara, tem falado bastante sobre isso e às vezes em situações que eu nem espero falar, na verdade, viu? uhum. Sim, e infelizmente, não sei se vocês estão vendo esse movimento na podosfera também, mas tudo tem uma parte boa e tem uma parte ruim, né? Que é o seguinte: se algum tema vai esbarrar no racismo, vamos trazer um negro ou uma negra para falar sobre isso, beleza. Mas se vamos falar sobre, sei lá, sobre videogame, não precisa trazer, né? Não, vamos ser aqui só aqui os mesmos brancos velho paia para falar sobre esses mesmos assuntos aqui, uma boa, sabe? Tem um lado bom que assim, ao menos lembraram, né? Ao menos trouxeram, ao menos estão respeitando a questão do lugar de fala, né? Para trazer aí mais um bordão bem repetido por aí, né? Mas ao mesmo tempo, né? Pô, a gente pode falar de outros assuntos também, né? Pô, também Exatamente, né? Não é como não se fala sobre isso. fosse só. Não, Ué, e se essa é uma fosse das só. armadilhas da representatividade, acaba sendo, né? Que às Uhum, vezes a gente acha que para representar basta ter uma pessoa, aquela coisa meio efeito Smurfette, né? Tipo, tem que ter uma mulher, então traz uma mulher que o papel dela vai ser mulher, sabe? Tipo, traz uma pessoa negra que o papel dela vai ser negro, assim, coisa e tal. E isso uhum, acaba sendo, na verdade, pior, assim, sabe? Porque você acaba mantendo os grupos nos seus lugares que já existem, assim, sabe? Não existe uma representatividade real ali, não existe, de fato, uma movimentação social de mudança e de reconstrução, saca? Isso é muito perigoso, exatamente. assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa representatividade que, na verdade, é só uma máscara, assim, não tem Uhum, honestidade ali naquele movimento, saca? exatamente, exatamente. É como se estivesse até apoiando uma forma de segregação, alguma coisa nesse sentido, cara. É Uhum. aquela revolução pra deixar tudo igual, né? Tipo, você Revolução pra É, finge que deixar. as coisas são diferentes, muda as caras, não sei o que lá, mas o sistema por trás continua sendo o mesmo, assim. Então, qual a vantagem é, disso, né? Qual o ganho disso? É bem isso. É que nem acontece a mesma coisa com as mulheres, né? Mas felizmente ainda está mudando um pouco. Mas ainda tem muito disso, né? Bom, vamos falar sobre feminismo. Vamos trazer uma mulher aí, né? Só para a gente, né, não falar que não trouxe, né? Vamos falar sobre representatividade feminina, sei lá, no cinema. Então vamos trazer uma mulher, né? Só para, né, fazer uma cota aqui também, né? Mas para falar Uhum. sobre outros assuntos, não traz, né? Fala sobre história de terror. Não vamos trazer mulher, não. Vamos falar sobre romance, aí vamos trazer, sabe? É um estereótipo, assim, que coloca a gente em gavetinhas e acham que tudo bem, essa é a vida, sabe?
A Monique está aqui falando no chat, né? Aquele lance de trazer negro, mulher ou LGBTQI+, né? Desculpa se eu estou falando muito rápido, só para se livrar da necessidade de pesquisar a fundo nos temas e não levar bronca. É exatamente isso, exatamente isso. Uhum. Mas ainda temos que lidar com ter que debater esses assuntos, ainda parece que a gente está andando e brecando por causa disso. E, infelizmente, e assim, eu queria saber de vocês também, quais ícones, então, aí na cultura pop, vocês mais curtiam aí na infância, na adolescência de vocês, exemplos, assim, de pessoas negras que vocês admiravam, antes de começar a chegar essa consciência de que, opa, peraí, eu tô numa bolha branca, ou caramba, tudo que eu assisto, o protagonista é um cara branco da Europa, né? Antes de começar a ter essa consciência, né, que a gente passa por essa jornada de amadurecimento, todos nós passamos por isso, né? Quais personagens vocês mais curtiam de assistir, que vocês mais se identificavam, assim? Né? Começando contigo agora, Robson. Sim. Ó, pegando com relação à cultura geral, eu sempre gostei muito de música, na verdade, né? Ainda não via muitos filmes, então de música. Então, Uhum. cara, o blues, soul, né? Um cara em especial é o James Brown. Cara, Muito legal. foi um dos primeiros contatos que eu tive com o funk, na verdade, ele criou o conceito o estilo do funk, não esse funk que a gente tem, né, o Sim. quebradão, o funk, né, e cara, que coisa maravilhosa. E depois eu fui para outros também, Little Richard, entre outros assim, cara, e foi muito com a música, o contato que eu tive, né, as pessoas que eu admiro mais são cantores, são na questão da música, sempre gostei muito de música, né, até mais do que cinema. Então, o contato que eu tive com cantores negros mesmo, com o estilo, na verdade, né, que até, nesse caso, blues, soul, jazz, é um estilo mais negro, cara, marcou, sabe, a minha, minha infância, adolescência, assim, cara, sempre gostei demais, viu? Uhum. Muito legal, muito legal. E você, Fernando, quais personagens aí, vida real ou não, que você mais admirava por aí? Essa pergunta me pegou numa rasteira muito interessante, assim, porque eu não tinha me feito essa reflexão ainda, e Hum, isso me fez perceber o quanto minha infância foi esbranquiçada. olha só. Porque eu acabei pegando não sabendo, assim, quem de infância barra adolescência seria o meu ídolo de cultura negra, assim. Mas isso é muito interessante, por outro lado, porque, de fato, minha construção de gosto já vem na adolescência, né? Então, eu acho que a partir dos 15 anos eu comecei a ouvir demais Jimi Hendrix, já que a gente tá falando de música. E Jimi Hum, Hendrix é um cara que, pra mim, assim, tipo, não tem igual, assim, saca? Mas eu comecei a me perguntar assim, pô, quem será o ator ou quem será o personagem, assim, e pela infância eu não me lembro. Bizarro isso, né? Como o sim, racismo também pega a gente por esse lado, né? Tipo, pega. do a gente acabar se afastando da nossa própria cultura, assim. E agora eu tô tipo, cara, que merda. Muito interessante isso. Mas isso é foda, né? Eu posso falar, Sim, obviamente, hoje em dia tá fácil falar. Por exemplo, o Chadwick Boseman, que faleceu recentemente, todo mundo sentiu muito. Cara, que cara incrível que ele foi, sabe? Tipo, e que a gente conheceu ele por pouco tempo. Acho que a carreira que a gente teve acesso dele foi, tipo, sei lá, uns 6 anos, alguma coisa assim. E ainda assim, tipo, gigantesco, sabe? sim. E por aí vai, assim. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, acho que Jimi Hendrix. Massa, massa. Eu, assim, eu passei por fases, assim, né, digamos, né? Uhum. Mas eu também passei por uma infância muito embranquiçada, viu? Muito. Mas sempre tinha algumas pistas de que algo estava errado, sabe? Por exemplo, Sim. o meu pai, ele fazia uma brincadeira muito engraçada, assim, mas que é triste, mas é cômico. Começava a passar algum comercial de TV, aí ele ficava apontando assim, ó lá, nenhum preto. Ó, mais um comercial, nenhum preto. Ó, um pretinho, mas ele é cota, tá? Não fica feliz não. Ó lá, nenhum pretinho. E eu ficava, tipo, dando risada com aquilo e tal, pá, né? Mas depois ficava pensando, mas caramba, né? Mas não tem mesmo, né? Cara, Algo de errado não está certo. Eu ficava assim, peraí, né? O que tá acontecendo? aquele Mas momento que você começa a ir nos lugares públicos também, uhum,
E começa a fazer isso até de forma automática, né? Contar. Exatamente. E isso até foi até uma última fase até minha com essa consciência foi tipo ficar olhando assim na minha sala da faculdade assim, eu, caramba, eu e mais dois e só, caramba, é isso, sabe? Uhum. Começar a pensar nessas coisas, né? Recrutamento e seleção, né? Eu tô aqui nesse processo seletivo e putz, só tem eu, né? E eu tô observando todo mundo e vejo que eu sou o mais qualificado aqui, um dos, né? Pelo menos, né? Para a próxima fase, eu acho que eu vou ser selecionado. Aí eu não era. Eu ficava, caramba, mas o que eu fiz de errado? Até eu pensar que eu não fiz nada de errado, a culpa não é minha. Aham. Demorou, sabe? É complicado isso. Mas eu lembro que o primeiro personagem que eu parava pra pensar e. Putz, eu sou esse cara, né? Era um personagem que não era negro, que era o Homem-Aranha. E Sim. eu ficava pensando, mas por que será, né? Anos depois pensando, mas por que será, né? É porque a condição dele é muito de alguém que passa pelas mesmas dificuldades, sabe? De que alguém precisa pagar as contas, é alguém que não mora no centro da cidade, que não é favorecido por nada, sabe? Mas, Uhum. ao mesmo tempo, a gente vê que, beleza, só ele consegue um estágio no laboratório Master Blaster, né? Por quê, né? Já que ele está conseguindo, né? Ou tem poucos personagens negros perto dele também. É o editor do jornal lá, que está lá junto com ele, e é isso, né? Até Uhum. surgirem mais personagens, demora. Então, ainda não é perfeito, né? Até que vem Super Choque, né? Super Uhum. Choque ali, na minha adolescência, foi o Choque. personagem que realmente eu. Putz, aí que tá, pronto. Chegamos lá, sabe? É o Uhum. Super Choque. E aí você, logo em seguida, começa o desenho da Liga da Justiça e vem o John Stewart, né? E tipo, caraca, aí que tá, olha, isso que é um Lanterna Verde, entendeu? Esse cara é bom, né? Uhum. Mas assim, Verdade. infelizmente, fora deste pequeno espaço, a transcendência deles não chega lá, né? Super Choque nos quadrinhos é nulo, infelizmente. Uhum. Ele até hoje não tem uma adaptação live action. E ele não é mais falado além disso, apesar da importância que ele já teve. E do estúdio Milestone, né? Que é Uhum. um estúdio que só criou personagens negros, né? E foi comprado pela DC. Nada acontece feijoada, sabe? O John Stewart. É. O John Stewart, eu não li quadrinhos dele ainda, mas todos os meus amigos que confio e que falam dos quadrinhos da DC me falam que ele nos quadrinhos é problemático, que ele é um estereótipo do cara raivoso, sabe? De um cara burro. E eu fico assim, caraca, meu, mas não é possível, né? Isso, querendo ou não, acaba machucando a gente. A gente fica meio que tipo, caramba, e agora, né? Não tem, né? O que a gente tem que fazer para acontecer algo diferente? E agora, felizmente, nesses últimos 3, 4 anos, estamos tendo uma representatividade progressivamente menos problemática, né? Ainda bem, dá para respirar. Temos agora, tem Luke Cage, que primeira temporada ainda tem algumas coisas problemáticas, mas a segunda temporada ela é perfeita, é Uhum. linda a segunda temporada. Sim. Digo para todos que desistiram na primeira temporada, desistiram em Defensores, vão assistir a segunda temporada, é muito boa. Eu vou te falar que eu desisti de Johnny Cage por causa de Jessica Jones, porque Olha, uhum. foi uma tristeza. Não, não foi nela, foi Punho de Ferro. Punho de Ah, Ferro não deu pra continuar depois daquilo. nossa, não, Punhos de Ferro é tenso, só guerreiro continua. Nossa. Mas até ele na segunda temporada do Luke Cage tá legal. Até ele, você acredita? Então, olha, indico. Temos Pantera Negra, que a gente não precisa nem dizer. Temos o nosso rei, né? Temos a nossa rainha lá, a nossa princesa, né? Uhum. Temos finalmente uma nação, né? E heróis e vilões excelentes, sabe? Finalmente. E Incríveis.
E Pantera, felizmente, nos quadrinhos já dá para se orgulhar um pouco mais. Porque ele tem quadrinhos bons, sabe? Uhum. Nas animações ele é muito legal também, apesar de pouco espaço. Então a gente já pode ficar um pouco mais feliz com isso, né? Mas é algo que não tá bacana ainda, né? E estão problematizando ainda muitas inclusões que estão acontecendo agora, né? Citando alguns casos de cabeça. Ravena em Titãs, da DC. Pequena Sereia vai ser negra. Nossa. Uhum. Aí a galera ficou assim, né? Nossa, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Acabaram com a minha infância. Miles Morales recebendo cada vez mais espaço. Ele tá no jogo do Homem-Aranha, ele tem o Homem-Aranha Aranha-Verso, que ele é protagonista, né? Estelar, valeu. O Aurora Boreal falou aqui no chat. Né? Grande Belso, beijo. Lá do site. Obrigado. Estelar, eu errei, falei a Ravena, né? Estelar em Titãs. O Julito falou aqui, orgulho de ter gravado 2 episódios sobre HQs do Pantera Negra comigo. Verdade, foi muito bom ter gravado sobre as HQs do Pantera Negra, temos que fazer mais. Uhum. E tem outras inclusões aí também que tem suas problemáticas, né? Soul, que saiu agora da Pixar, né? Toda aquela coisa de representatividade e tal, né? Mas o personagem negro protagonista, ele não é mais uma pessoa do começo do filme até o final, sabe? Já se transforma durante o filme, né? E tem coisas complicadas aí, né? Infelizmente nem todo mundo vê, né? Tem coisas complicadas aí, né? Uhum. Então, o que vocês acham dessa problematização, né? Como vocês têm lidado com isso? Vocês acham que realmente, nossa, transformar personagem negro ou dar mais espaço para personagem negro, nem sempre, né, é feito da melhor maneira? Ou vocês acham que é mimimi, né? É mimimi, tem coisa mais importante para a gente bater um papo? Só falando de 2 coisas que eu lembrei agora. A série Raio Negro, né? Da Sim. DC, da CW. E o Julito tá falando aqui no chat a Javicia Leslie como Batwoman, que tá agora a nova temporada de Batwoman, né? Ela vai ser a nova Batwoman. E aí um monte de gente falando um monte de bobagem sobre isso, né? Me fale aí como que vocês têm lidado com isso. Quem se tiver vontade pode puxar aí. Foi legal que você falou sobre a Estelar, né? Que não é Ravena. Eu já tinha notado errado aqui também. Que eu escrevi no texto num site, eu acho que em 2017 mesmo, acho que no primeiro ano do site ou no segundo, que o tema é não é racismo, é que é a raça dela. Que foi uma frase que eu ouvi no cinema, de uma galera reclamando sobre a adaptação, eu acho que foi do Aquaman. Mas o texto foi inspirado na questão justamente da Estelar, sobre terem começado esse monte de besteira falando sobre ela, não sei o que lá dela e tal. E eu basicamente no texto falo, tipo, cara, me cansa esse debate porque ele não é novo. E eu sei que ele não vai acabar nesse texto aqui, ele vai continuar. E esse texto já tem alguns anos e a gente continua tendo esse tipo de discussão. E a discussão que eu falo não é essa que a gente tá tendo aqui, sabe? De, tipo, falar sobre isso é bom ou não, mas sim, tipo, meu Deus, que absurdo, estão trocando raça no meu personagem, não sei o que lá. E uma das coisas que eu falo no meu texto é justamente sobre essa, tipo, a raça do personagem, a etnia dele é importante para a construção do personagem. Porque se for, de fato, tipo, não faz sentido mudar, sabe? Tipo, não faz sentido o que a galera sempre brinca, e se fosse um Pantera Branca? Tipo, não pode existir um Pantera Branca, sabe? O Pantera Negra Exatamente, né? é um personagem declarado na etnia, sabe? Mas se for outra questão, tipo, por que não, sabe? Tipo, a galera falava, ai meu Deus, sereias são cultura grega e escandinava, não pode existir uma sereia negra. Sabe o que não existe? Não existe sereia, sabe? Sinto muito te Sereia, dizer, né? né? É esse ponto, assim, sabe? Então as pessoas têm que entender que cultura pop, a partir do momento que são narrativas e recontagem de narrativas, elas são baseadas em recontar novas histórias, sabe? Tipo, ou melhor, em recontar histórias já conhecidas. Existe aquela frase, né? Todas as histórias já foram contadas, assim, elas só são recontadas de outras formas, de outras maneiras. Então, assim, às vezes a gente tem essa visão, tipo, por exemplo, ai meu Deus, as lendas gregas estavam lá e estão mexendo nas lendas gregas. As próprias lendas gregas mudaram naquele período, sabe? Tipo, a gente tem diversas versões
Ou então, tipo, por exemplo, lendas nórdicas do Thor, sabe? Tem diversas lendas do Thor que você vai vendo que ele vai ganhando, aspas, funções, saca? Tipo, então Thor já chegou, fora ser o deus do trovão, era também o deus da guerra, sendo que Odin já era, ele também era o deus da medicina, sabe? Então, tipo, as narrativas vão mudando mesmo e mudando naqueles grupos que elas foram criadas ou que são consumidas, assim. Então as pessoas têm que entender que isso faz parte, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente tá lidando com um bando de nerd que... e isso é importante, tipo, eles não são necessariamente maioria, mas eles são os mais barulhentos e os que são mais dispostos a fazerem merda, saca? Uhum. Então, é isso que dói, assim, saca? Tipo, de essa galera não entender que, primeiro, aquela coisa que eles consomem não é deles. Segundo, que se sentiu ofendido, beleza, só precisa se afastar, assim, sabe? Você não precisa, tipo, eu tenho que lutar contra isso como se Não eu fosse ficar uma fazendo militar, escarcel, né? sabe? Tipo, eu adoro os ANCAPs, desculpa, mas essa visão de ser o templário que vai guerrear contra não sei o que lá, e ser o templário do conservadorismo, saca? Tipo, vai, isso não é nada, vai, sai, você tá no Twitter, cala a boca. Com um sujeito de cheetos, assim. E isso é foda, assim. E por outro lado, uma coisa que você falou que é importante também, tipo, qual é a representatividade que a gente quer, né? Por exemplo, Pequena Sereia. É bacana que a Pequena Sereia seja negra? Porra, eu acho. Mas por outro lado, a Pequena Sereia é a princesa mais burra da Disney, saca? Não era essa sereia que eu queria que fosse a negra, sabe? Desculpa, assim, saca? Meu, Então a gente tem que... e uma coisa, Fernanda, até eu falando sobre a Pequena Sereia, a minha esposa fala direto sobre isso, tipo, além de ser a princesa mais burra, ela ainda cala a sua voz por causa de homem. Olha que problemático. Saca? Não era essa que eu queria que fosse preta, sabe? Desculpa. Exato. Então, tipo, o que vai ter, que vai ser da porra, que bom que vai ser, sabe? Tô feliz pela atriz, a atriz parece ser boa pra caramba, mas assim, sabe? Então a gente tem que entender que a representatividade, que já falei um pouco mais cedo, é incompleta e também que a representatividade evolui, né? É, eu acho muito engraçado, eu vou pisar no vespeiro agora e eu peço desculpa de antemão. É, Pantera Negra se tornou uma representatividade muito forte para muitos negros ao redor do mundo e eu acho isso muito foda. Mas a gente tem que entender que também é aquele filme que tem problemas de representatividade estruturais, assim. A gente tem que lembrar que o Pantera Negra é um cara extremamente conservador, só para citar um exemplo. E quem é a pessoa revolucionária, a pessoa que propõe a emancipação dos negros ao redor do mundo, é o vilão do filme, sabe? A gente tem que lembrar que Pantera Negra foi criado por dois homens brancos, assim. E de uma editora muito branca enfim, construtora do status quo nos Estados Unidos e, por consequência, ao redor do mundo, assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas representações que a gente busca. A gente não precisa jogar tudo fora, obviamente. Eu também adoro o filme da Pantera Negra. Eu não sou um leitor do personagem, mas eu adoro o personagem que eu vi. É, e sim, ele tem um papel muito importante na construção de vários jovens, sabe? Tipo, aquilo que você perguntou, tipo, qual o seu ídolo de infância e adolescência? O que eu não tive, talvez um filho meu ou um sobrinho meu vai ter com Pantera Negra, e isso é muito foda, sabe? Mas também é incompleto e também tá evoluindo, sabe? E isso a gente tem que estar sempre atento, assim, tipo, pegar as coisas que acontecem, que aparecem pra gente e ficar, tipo, beleza, o que é que isso aqui tem de bom, o que é que isso aqui tem de ruim, o que é que a gente tem que construir a partir daqui, sabe? E parar com essa coisa de jogar as coisas fora, sabe? Tipo, cancelamento é besteira, assim. Mas entender que nem tudo é perfeito e o não ser perfeito é importante porque faz com que a gente continue evoluindo sempre. Não, certamente. Total. Você falou uma coisa aí muito interessante, que é o fato da gente não confundir autocrítica com autofagia. A autocrítica, a gente olha aquilo, constrói, faz uma crítica em cima daquilo e melhora aquilo. Uhum. Nunca a gente desfez, a gente transformou aquilo em algo melhor. A autofagia não, a autofagia é tipo assim, pegou um detalhezinho e desfez completamente. Sobre essa questão, enquanto vocês estavam falando, eu estava repensando um pouco sobre meus ídolos. E eu lembrei, tem um sim, Will Smith. Will Smith, um maluco no pedaço. Muito bom. Muito bom, fez parte da infância de diversas pessoas e, embora também tenha suas falhas, tem falhas bem sérias nessa sitcom, mas tá aí. Cara, eu tava pensando aqui, poxa, é uma coisa que é fato histórico? Não é. Mudar o Pequena Sereia de uma personagem branca para uma personagem negra. Cara, não é fato histórico. Não tem nada. Eu não modifiquei a história, sabe? Não tem motivo para que as pessoas sintam ofendidas por ter um personagem negro ali. É igual o Fernando falou: você reconta essa história várias vezes de formas diferentes. E é claro, você pode ter
pessoas de cores, etnias diferentes, nem só negros, pode ter, sei lá, ela podia ser uma japonesa no negócio, não faria diferença. Entretanto, e se a gente começasse a pensar, por exemplo, pelo menos comigo aconteceu muito disso, eu passei vários anos da minha vida achando que Machado de Assis era branco. Não está sozinho Aí, nessa. Importante, importante. pois é, então assim, vamos começar a pensar nisso. Poxa, eu cheguei a mudar alguma história, algum fato histórico para esbranquiçar alguma pessoa negra? Não, eu não cheguei a fazer mudar isso. A galera que fica, né, falando, destruíram minha infância, ou qualquer coisa. Cara, pelo amor de Deus, como que destruíram a sua infância, cara? Não, Não, tipo, e não. se destruíram com isso, sua infância era uma merda, sacou? Eu sinto muito. Você passava sua infância no cativeiro, meu Deus do céu. Sua única diversão era realmente aquilo? Para mim, Uhum. existem coisas que de fato devem ser feitas, e sim, cara, é claro que tem que colocar assim, tem que trazer, igual a gente tava falando mais no começo. Poxa, a gente traz pessoas negras para falar de racismo, mas não coloca as pessoas negras para participar de qualquer outra coisa que não seja relacionada a um tema racial, ou enfim, alguma questão violenta, não faz sentido. Com o filme do Homem-Aranha, no Aranha-Verso, por exemplo, eles fizeram isso e ficou excelente. Excelente. Um Homem-Aranha negro. Teve Uhum. o seu começo, teve. Cara, foi perfeito. Agora eu vou perguntar pra vocês: que diferença fez o cara ser negro ali? Com relação ao enredo, mas com relação às Sim, sim. pessoas que estavam vendo e eram negras, assim como a gente, aquilo fez uma puta diferença, cara. Entende? Uhum. É bom, é muito bom, cara, você se ver em alguma parada, finalmente, que não seja aquelas coisas igual eles passam, na verdade, né, tava até conversando um pouco antes, que, tipo, é bom você se ver um pouco fora daquela história que eles passam nas escolas, né, que o negro é sempre a pessoa que foi escravizada, o negro é sempre a pessoa que foi colonizada, a África simplesmente só foi colonizada. É bom você se ver fora disso, é bom você se ver fora desse estereótipo, de fato. E Uhum. então, assim, é importante que tenha mesmo, sabe? Que inclua, que trabalhe essa inclusão. Isso é um resultado de uma luta que acontece aí, cara, desde anos, desde a década de 50, pelo menos. Até antes, na verdade. Tem revolucionários negros que são bem antes disso. Ah, sim, sim. Eu vou pegar esse gancho seu agora. Antes disso, só citando a galera aqui no chat, o Ranieri falou assim: Ah, eu perdi um tantão. Relaxa que ainda vai ter mais um tantão para você. Falou que é uma das maiores ó, fake news do Brasil, é o Machado de Assis branco, realmente. O É. Marlison Moura tá falando aí, destruíram a minha infância. Ah, que bom, talvez você cresça, realmente, né? Bem-vindo à fase adulta. né? Né? Bem-vindo à fase adulta. A Monique falando, é infância frágil demais, com certeza. O Aurora Boreal falando, ou chamar Elvis de rei do rock quando existe Sister Rosetta e Chuck Berry. Nossa, um dos maiores exemplos é isso. Pois é, ué. É isso, o Um dos rock maiores que exemplos criou de embranquecimento, formalmente. né? Um dos maiores exemplos de embranquecimento da nossa história, assim, né? Exatamente, e não só E sem embranquecimento, né? É apagamento mesmo, né? É apagamento, apagamento. ele foi E sem apagamento. questionar a qualidade do Elvis. O Elvis, de fato, era um cantor muito bom, mas, assim, Uhum. ele não começou nada, sabe? E ele é o rei Ele do não rock. começou. Ele é o rei do rock, tem o Little Richard, tá ligado, cara? Que começou a parada de fato. Exatamente. Exatamente. Nossa, é cada coisa, meu. O Zcast falando, outro ator que passou por esse embranquecimento foi o Alexandre Dumas, e na série Lovecraft Country até cita isso, realmente. Dumas, Sim. muitas pessoas achavam que, né? O outro filme que cita isso é Django Livre, que o, o personagem, esqueci o nome dele, não, o personagem branco, o idoso, que é o protagonista do filme também, esqueci o nome dele. Ah, não lembro não também. Mas ele pega lá um livro lá da estante do DiCaprio, cita uma frase de Dumas, né? Aí o cara fala, é um grande pensador. Ele falou, e ele é negro. Aí o DiCaprio fica meio assim, né? E o Jill falando, né? Mudaram o design da She-Ra, destruíram minha infância. Cada coisa, né, gente? Né? E você perceber o padrão das pessoas que falam isso,
É sempre o mesmo padrão. É cada coisa, viu? O Diego falou, Dr. King Schutz, isso mesmo. Ele mesmo, esse é o Ah, personagem. Exatamente. E a Monique é a falou, né? Esse foto de é dos anime. conservadores. Bem isso. É, bem isso. Robinson, e assim, né? A cultura africana tá adentrando no mainstream, né? E isso tem a sua coisa Uhum. boa também, né? É legal a gente ter esse tipo de coisa. Por exemplo, né, até em Pantera Negra, né, as naves são baseadas em máscaras africanas reais, né? Por isso que ela tem esse design bem bacana, se você olhar por cima, assim, é uma máscara, né? Isso é muito É, legal, sim. né? Mas precisa ser mais explorado, né, meu? Precisa ser mais explorado essa cultura, né? Não, com certeza, cara. É uma coisa interessante que, se a gente for trazer até por questão mais histórica, eu tava comentando aqui também, que vale a gente pensar. Quantas pessoas viram Pantera Negra e não sentiram vontade de estudar um pouco mais sobre a África em si, sobre a Exato. Com história certeza, africana? com certeza. Graças a ele, inclusive, eu entrei, né, nesses livros sobre revoluções africanas, cara. Eu descobri o Thomas Sankara, que virou meu herói da vida real, que foi durante muito tempo o presidente de Burkina Faso e foi o responsável pela retirada dos colonizadores franceses do seu país, subindo a expectativa de vida de uma nação inteira e livrando uma nação inteira da fome. Um revolucionário. Cara, a Hum. história da África, não somente da África, tá bom? Eu quero expandir isso até para países da periferia, né? Países periféricos. A história de revoluções de países periféricos, seja o Vietnã, seja a África, seja, enfim, quaisquer outros. Cara, que coisa impressionante, que coisa chega a ser emocionante, sabe? Hum. E isso traz, é um efeito que esse tipo de como é que fala, de mudança na cultura pop faz com as pessoas. Cara, é muito bom você ver, sabe, que tem pessoas, até mesmo dentro do meu círculo de amizade, que se antes eles não falavam quase nada sobre alguma questão racial, eles estão pelo menos começando a falar um pouquinho. Ou pelo menos estão me dando a chance de falar alguma coisa, sabe? Pelo menos isso. Porque antes era totalmente, sei lá, é como se o negro não existisse. Como se não existisse o racismo, é como se não existisse nada. E a Hum. gente tinha essa sensação estranha de estar acordando numa espécie de distopia. Igual você falou, o Kaique estava falando uma coisa interessante, que ele estava começando a observar e percebi que desde cedo que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E Uhum. parece mesmo, e à medida que você vai tomando uma certa consciência, você vai percebendo, tem algo errado. E com essa questão de trazer mais pessoas negras para a cultura pop, isso escancara com mais facilidade, porque vem mais pessoas, estudam um pouco mais, buscam sobre o tema. E vou te falar a verdade, a gente tem internet aí, cara, não é difícil. 5 minutos de pesquisa você vai achar muita história, muita coisa boa. Uhum. E, cara, se você, estudando sobre qualquer coisa, de etnia, enfim, se você ainda estudando sobre a história negra, continua com o pensamento de que o negro não tem vez, o negro não teve participação nenhuma na construção mundial. Uhum. Cara, você pode nascer de novo, você não precisa continuar fazendo nada, não, porque nada vai mudar sua cabeça ali pra frente. Aí já virou falha de caráter. Exatamente, aí tem alguma coisa muito errada aí. E, e assim, né, Fernando, o negro começou a ser introduzido na cultura pop com muitos estereótipos, né? Com muito assim, ou é o primeiro a morrer na história, ou ele vai ser um vilão, um bandidão, né? Depois, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, então tem esse amigo negro, né? E, e aos poucos a coisa foi mudando um pouco, apesar de ainda se manter alguns estereótipos, né? Eu gosto muito do filme Nós, do Jordan Peele, Excelente Lupita filme. Nyong'o, sensacional, sensacional. Quem, Maravilhoso. quem assistiu Pantera Negra tem o M'Baku, né, lá da tribo dos gorilas e tudo Sim. mais, ele tá no filme também. Então, esse filme é um filmaço, crítico para tudo que é lado, e ele brinca com isso, né? Porque a família da Lupita, cada um é um estereótipo negro retratado no cinema. É a Uhum. atleta, é, é o marido que inveja o branco, que quer ter o que o branco tem, né? É a mãe que quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. São estereótipos que, né, estão em toda a cultura pop, né? E o Uhum. filho
é aquela coisa reprimida. É o filho que é inseguro com a própria aparência, por isso que gosta de usar máscara, né? Sim, E, sim. nossa, é um filme que é pra você, assim, explodir cabeças e pensar e repensar, sabe? Mas Uhum. estereótipos, querendo ou não, vem evoluindo, né? Como é que você vem percebendo isso na cultura pop? Você vê que realmente tá mais esperançoso ou a estrada ainda é muito longa ainda? É engraçado você falou isso, que vou largar de primeira mão, que meu texto dessa quinta-feira é um pouco sobre esse tema, assim, né? Sobre como é importante que a gente busque histórias que não são que a gente está acostumados, assim, porque isso faz com que a gente aprenda sobre o outro, assim, de uma maneira muito interessante. Não só os estereótipos estão evoluindo e estão sendo cada vez mais notados e para serem modificados, como também a criação das obras está cada vez mais diversa. E isso faz com que a pluralidade ocorra de maneira mais interessante e até mais orgânica. E isso eu acho muito importante, porque tem uma coisa, um mote que a gente tem lá no site, que é a representatividade pela normalidade. E aí eu volto no que o Robson falou sobre o Miles Morales. Como é muito legal ele estar lá, mas ao mesmo tempo ele não interfere em nada, sabe? Ele constrói por ser negro, mas ao mesmo tempo o Homem-Aranha ainda tá ali. Então a gente pode olhar para aquele personagem e falar, tipo, ei, beleza, o Homem-Aranha é preto. Não tem problema, sabe? E isso a gente tem que ficar muito de olho, porque isso é muito importante. A normalidade é o que faz com que os sistemas se mantenham, sabe? Entender a normalidade e entender o status quo. Então, assim, quando a gente começa a fazer com que essa representatividade aumente, não só de maneira militante, né? Tipo, é o cara negro revolucionário que está lá na história, não sei o que lá, ou então Uhum, é a mulher preta que não sei o que. Mas uma família preta, nós mesmos é um ótimo exemplo. É uma família preta protagonista, uhum, sabe? Não é que nem o filme anterior dele, o Corra, em que existia uma tensão racial muito forte, muito presente no que ele estava querendo passar ali, né? Tipo, era o cara negro contra toda uma família de brancos racistas e uhum, neo-escravocratas. Em nós, é uma família preta que tá lá, saca? E ao mesmo tempo, eles serem pretos é extremamente relevante, sabe? uhum, Mesmo não sendo necessariamente um fator de mudança na história, assim. Então, é muito foda tanto essa modificação da percepção dos estereótipos, a evolução deles, mas também a gente começar cada vez mais a normalizar essas narrativas, sabe? Ter diversas pessoas de LGBT de espectros diversos em diversos papéis, não só aqueles que eles estão acostumados, sabe? Tipo, mulheres também, por aí vai. Isso faz com que as próximas gerações, nossas crianças, comecem a entender que o mundo não é só esse padrão, sabe? Que não é essa questão eu acho muito engraçado, a questão do lápis cor de pele, né? Porque a cor de pele é o uhum. rosa claro, né? Porque o É, normal é ter essa pele e a outra cor uhum, seria o marrom ou o preto, coisas afins, sabe? Porque essa normalidade existe e é repassada e reperpassada o tempo inteiro, sabe? uhum, Então é muito importante que a gente venha cada vez mais procurando essas obras e publicizando essas obras para que cada vez mais esses estereótipos venham sendo quebrados, venham sendo retrabalhados, venham sendo modificados ou até reapropriados. Por que não ter uma história de amor, um romance água com açúcar, mas com um casal negro? Super uhum. legal, sabe? E isso é bom também, né? Com Isso também é certeza. evolução, né? Com certeza, com certeza. Agora, vamos pegar aqui esses últimos minutos para encerrar essa live e nos despedir. Infelizmente, né, porque o papo está ótimo, faremos aí uma dúzia de podcasts sobre esse assunto. Tem muita coisa, muitos ramos aqui que a gente, né, meio que entrou um pouco e que a gente poderia explorar mais a fundo aqui. É, só para terminar aqui, acho que seria legal a gente fazer aqui uns 2, 3 minutinhos rápidos para a gente indicar algumas coisas pro pessoal de artistas negros ou que tem personagens negros. Eu acho que seria bacana, né? Eu gostaria aqui de indicar alguns livros. O primeiro é uma autora. Eu vou procurar a autora, que é a Octavia Butler. Ela escreveu Kindred, que é um dos melhores livros que eu já li na vida. Tá? O melhor, tô me corrigindo aqui em casa. O melhor. O Despertar, que é uma ficção científica também sensacional, e Parábola do Semeador, é excelente. Tem um nacional aqui, um quadrinho, Angola Janga,
do Marcelo da Salete. É uma história de Palmares. Olha o tamanho desse quadrinho, tá? Ele Peraí que é eu já volto, rapidinho. sensacional, beleza. É sensacional, olha só. Eu indico a vocês também. E desse livro de um autor jamaicano, Breve História de 7 Assassinatos, né? Ele conta realmente 7 assassinatos, contando toda a história, contextualização muito bacana. Também indico a vocês. Ele é o vencedor do Man Booker Prize, livro da Intrínseca. Quem diria, né? Intrínseca. Então, o livro aqui indicando para vocês. E além disso, né, os livros que eu e minha esposa escrevemos tem protagonistas negros, então indico a vocês também, né? E depois, se vocês acharem uma merda, pode falar pra gente também, que a gente aceita e o nosso coração continua Qual é o aberto. livro? Temos Nas Sombras da Mente, que é suspense policial. Temos Luz e Sangue, que é suspense barra terror, né? E temos uma participação aqui no Slash Gordon Thriller, que é um conto indígena, que é um conto de terror, e Alvos com a Neve, que é um thriller psicológico que está aí na Amazon, tá? Robson, tem dicas aí pra gente? Claro, claro. Tava até falando aqui, né? A gente falando de questão de revoluções e tudo mais. Como não indicar um livro desse, né? As Revoluções Africanas, de Paulo Fagundes Vicentini. Cara, ele conta a história das revoluções que aconteceram em Angola, Moçambique e na Etiópia. Conta um pouco sobre a história mesmo do lugar, né? Antes de você começar na revolução, eles contam um pouco sobre a história das populações, o como nasceu aquele país de fato, até mesmo a sua luta anticolonial. E ele dá um panorama muito interessante sobre o que de fato são as riquezas desse país, o que trouxe tanto interesse de colonizadores para a África. Então, é uma literatura muito, muito interessante aí para a galera. Massa. E Fernando, tem algumas dicas aí pra gente também? Eu peço desculpas pela minha corrida, que eu lembrei de uma obra muito importante de pessoas negras, que é da minha amiga Lorena. Ela também participa lá no site, no Maraminas, que é o nosso podcast só com mulheres, que é a divertida, como é? A Divertida Glossário da Jana, um livro infantil que ela escreveu bem bacana. Também vou mostrar alguns livros que eu tenho aqui, um deles também é sobre a Revolução Africana. Esse aqui é do Jones Manuel e do Gabriel Landi. Um aqui que eu tô devendo a leitura, tá até lacrado ainda, mas já tá aqui, que é Mulheres, Raça e Classe, da Davis. Angela Davis, maravilhosa sempre. Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. Importantíssimo. Pra você entender a psique do homem negro pós-colonial, né? E esse aqui que eu não sei se o ator é negro, mas o personagem é, que é Vai Carlos ser Marighella na vida. Que é sobre Carlos Marighella, muito importante. Eu também anotei aqui algumas coisas. Eu recomendo muito que vejam 13ª Emenda, tem na Netflix. Documentário importantíssimo para entender a questão do encarceramento nos Estados Unidos e também a escravidão moderna legalizada que eles têm por lá, sabe? E porque é tão nocivo quando você ouve alguns discursos querendo chegar aqui no país, sabe? Tipo, ei, por que aqui não bota empresas para receberem trabalho de pessoas que estão presas, sabe? Tipo, temos problemas nisso aqui. Sobre música, eu também recomendo demais Miles Davis. Adoro muito jazz. E mais um filme que é Ponto Cego, Blind Spotting. Eu não lembro o ano dele, é de 2017 ou 2018. Muito bacana, com David Diggs, que foi o cara que também foi protagonista de Snowpiercer agora. Que é sobre isso, ele é um cara que tá há dias de se livrar da condicional e ele tem um amigo branco que só faz merda, sabe? Então, um dos motes do filme, no final das contas, é dizer, tipo, cara, o negro que procura em mim é você, assim, sabe? Esse negro estereotipado que eles procuram em mim é você que faz isso o tempo inteiro, sabe? Mas enfim, vejo muito filme que é bem bacana, assim. Acho que é isso. Nessas horas a gente bloqueia, né? Vem tanta coisa na mente. Não, relaxa. Massa já é uma coisa aí pro pessoal já adentrar nesse universo. E eu perguntei aqui no chat se eles tinham qual o personagem que eles mais curtiam assistir ou ler, né?
Algumas pessoas responderam. Ororo Boreal falou Ororo, né? Nossa tempestade, que mulher, Ororo. O Ranieri falou Super Choque, né? O Virgin Hawkins, né? Maravilhoso. O Marlisson Moura falou Shuri, né? Por Enedi Okorafor, olha. O Elvis Diego falou Django. Ele ainda falou que é o melhor filme do Tarantino. Olha aí, excelente. Verdade, verdade. A Monique está indicando o cinema nigeriano. E tem bastante coisa na Netflix. Então vamos pesquisar. Eu mesmo não vi um filme da Nigéria, eu preciso assistir. Isso é uma coisa bacana na Netflix, né? Ele acaba sendo um hub de obras de vários lugares do mundo, assim, isso é bem bacana nele, né? Isso é excelente, né? O Ranieri falou mais um, né? A Compianance, né? De Deuses Americanos. Maravilhoso. O Ororo falou também Filhos de Osso e Sangue da Tomi Andayemi, né? Muito bom. E é isso. O Julito está nos agradecendo aqui pela live e falando aqui filmes do que o Fernando falou, indico 2, onde protagonistas são casais negros, jogada certa e ponto de decisão. Olha Boa. aí, o Julito trazendo os tesourinhos de locadora. Bacana. Galera, onde o pessoal então pode continuar esse papo e falar sobre outras coisas também com vocês aí nas redes sociais e na podosfera, onde a galera pode continuar a bater esse papo. Começando contigo, Fernando. Gente, muito obrigado, o papo foi muito bacana, eu tava muito nervoso, eu espero que eu tenha conseguido atender as expectativas de vocês. Bom, meu site é o maratonadesofá.com. A gente está aí na estrada desde 2017, falando sobre cultura pop, falando sobre lançamentos, mas sempre com visão crítica, sempre trazendo debates, e até mesmo quando a gente entende que o debate não cabe, obras tranquilas e relaxadas também são válidas e também são importantes. A gente não tem só os textos, a gente tem os podcasts, tanto que é por isso que a gente está aqui. Podcast tem o principal, Maratona de Sofá, a gente também tem o Notícias de Sofá, que é o nosso podcast mensal sobre notícias, e a gente tem o Maraminas, que é o nosso podcast só com mulheres falando sobre o que elas querem, sacou? Tipo, isso a gente não se mete, assim, a gente só ouve e é muito, muito bom. Então somos nesses três, Maratona de Sofá, Maraminas e Notícias de Sofá, tudo no mesmo feed, Maratona de Sofá, e é isso. Muito obrigado. Massa, fechou, valeu, Fernando, foi excelente sua participação. Ah, sim, @Maratona de Sofá, desculpa, eu esqueci isso. Beleza, anotado aí. E Robson, onde a galera pode te encontrar por aí? Então, pode estar encontrando a gente tem um blog, tá? O asneiragratis.com.br, a gente sempre está postando coisa por lá também, tanto né, coisa escrita quanto o nosso próprio podcast. O podcast, por sua vez, é o Asneira Pod, tá em todo tipo de agregador, a gente está no YouTube também, é só buscar por Asneira Grátis no YouTube. E se quiser acessar a gente, né, por redes sociais, é o Twitter, Facebook ou Instagram, é só digitar /AsneiraPod, você vai conseguir ver ali. E caso vocês, né, queiram entrar em contato, sugerir alguma coisa também e tal, a gente tem o e-mail, contato@asneiragratis.com.br, dá para conversar com a gente ali. E é isso, cara. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi uma excelente conversa. E certamente aí é tema para quebrar em várias etapas. Isso aí tem coisa demais para falar. Com certeza, com certeza. Valeu, Robson, sua participação também foi excelente. Esta live ficou muito, muito boa. Gente, eu estou aí no bookstimebrasil.com.br. Lá temos vários podcasts com seus feeds independentes que produzem conteúdos variados e diferenciados. Então vamos lá, dê uma curtida também, se inscrevam também aí nas nossas redes sociais, @bookstimebrasil, vocês vão conhecer todos esses podcasts. Eu estou lá capitaneando o Cappuccino Cast e o Na Gaveta. Então, falamos sobre futebol no Na Gaveta e no Cappuccino Cast falamos sobre cultura, sobre comportamento e muita nerdice também, porque, né, sabe como é. Tudo que cabe numa tardezinha tomando café, nós falamos lá, tá? O meu arroba pessoal é o @ckzkaique. Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, então bora lá para ter um papo bem bacana. E também estamos aqui na Twitch, tá? Estamos aqui na Twitch, tudo junto também, Bookstime Brasil.
Só pesquisar aí, que aí você vai ter acesso aí, gravando os podcasts ao vivo, todos os nossos quadros, né, inclusive, e também fazendo nossas gameplays aí, toda semana. Então é um conteúdo bem bacana. Agradecemos a vocês aí no chat que participaram conosco. Foi melhor ainda esta live com a participação de vocês. E continuem por aí, porque logo em seguida vai começar uma nova live. O Diogo, do Trocando de Assunto. Trocando de Assunto também está lá do Bookstime Brasil, inclusive. O Trocando de Assunto aqui vai entrevistar Carlos Voltor em seguida, viu? Então, se você aí já participa aí, já ouve muitos podcasts aí há um bom tempo, você conhece o Carlos Voltor. Então, vem aí Me ouvir esse permite bate-papo. jabazinho? Sim, sim. Carlos Voltor participou de uma maratona sobre filme de terror. Foi bem bacana. Recomendo Olha lá. aí. Dei uma Show escutada. de bola. Show de bola, show de bola. Olha aí, muito bom. Então, o Carlos Voltor estará em instantes na próxima live, ok? Galera, muito obrigado pela paciência, pela interação até aqui e até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau. Próximo, tchau, gente. Desculpa.